Olá, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É com muita honra, alegria e satisfação que recebemos hoje mais uma egressa do PPG-7, a professora doutora Angélica Márcia dos Santos, conforme eu já tinha dito inicialmente, doutora aqui pelo Programa de Ciências Exatas e Tecnológicas da UFCAT, mestre em Ciência e Engenharia Ambiental e graduada em Engenharia Química e Ciência e Tecnologia pela Unifal. A Angélica, novamente, muito obrigado por ter acatado o nosso convite, estar aqui conosco essa noite, mostrar um pouquinho do que você fez aqui no seu doutorado, que com certeza a gente sabe que em 2 horas não é suficiente para falar tudo que a gente passa por um doutorado. Mas nos alegra muito a sua presença, o palco digital é todo seu, Angélica, fica à vontade. Obrigada, professor André. Agradeço muito o convite para apresentar a parte do meu doutorado aí que eu desenvolvi durante esse tempo. Como você disse, muitas coisas, então eu linkei os principais slides aqui para a gente discutir e abrir mais para discussão e perguntas. Então, o tema, pessoal, desenvolvido no meu doutorado foi a utilização dos resíduos agroindustriais e lixiviado de aterro sanitário para a produção de biogás a partir da codigestão anaeróbica. Um tema bem amplo, mas durante a apresentação, a gente vai passar por cada item aí, tanto o que é o biogás, o que é a codigestão anaeróbica, e principalmente sobre a importância do biogás nos últimos anos, como muito se fala desse energético, Então, a apresentação eu dividi em 4 partes. Primeiro, eu vou falar um introdutório, uma contextualização do biogás, motivação que levou a esse estudo, a importância desse energético diante da sustentabilidade, economia circular, principalmente na região de vocês, aí, região do Centro-Oeste, de Goiás, que tem um volume expressivo de biomassa e resíduos da agroindústria. Na segunda parte, eu vou falar muito da metodologia que eu utilizei no meu doutorado, principalmente a parte experimental e a parte de análise de dados. Terceira frente aí, em relação aos resultados e discussões que eu obtive a partir da codigestão e principalmente no que tange à produtividade de biogás e biometano. E, por fim, as principais conclusões. Então, como uma forma de introdução, vamos primeiro entender o que é esse biogás. Biogás é uma mistura de gás que ele é produzido a partir da degradação de conteúdo orgânico, na ausência de oxigênio, ou seja, no meio anaeróbio. Então, se eu tenho conteúdo orgânico em meio anaeróbio, eu vou produzir biogás. É a mesma coisa da gente pegar, colocar numa garrafa PET um resíduo alimentar e fechar, tirar todo o oxigênio. Ele vai inflar e vai fazer um acúmulo do gás. E esse gás é denominado de biogás. Esse biogás tem essas seguintes composições: metano, entre 30% e 70%, dióxido de carbono, que varia de 25% a 50%, tem outros gases traços, que a gente chama, que é vapor d'água, sulfeto de hidrogênio, amônia, e alguns mais traços ainda, que varia de 0% a 2%. Mas o biogás, grande parte dele é metano e dióxido de carbono. Mas muito se fala em biometano, não se fala em biogás. O que é o biometano, que tanto se fala em substituto ao gás natural? Ele é proveniente do biogás. Ele é um biogás purificado, ou seja, retira todo o dióxido de carbono, vapor d'água, sulfeto, amônio e deixa concentrado o metano. Então, o metano passa de 30% a 70% do biogás, ele vai para mais de 90% de concentração. E ele é o equivalente ao gás natural. Ou seja, se eu produzo biometano, eu posso injetar esse energético no gasoduto de transporte. Hoje, o regulatório permite, não fala da origem da produção do biometano, que a gente tem um gás natural que vem do hidrocarboneto, e aqui a gente consegue produzir um gás natural totalmente renovável, com biomassa, com resíduos orgânicos. Então, a diferença está na composição. E eu só tenho biometano a partir do biogás. Aqui eu vou falar um pouco dessa degradação do conteúdo orgânico, que eu entendi que biogás é a degradação do conteúdo orgânico, mas quem faz essa degradação? Quem faz essa degradação são os micro-organismos. Então, o micro-organismo vai fazer o seguinte:
degradação. Ele vai pegar todo aquele conteúdo orgânico, que pode ser lipídios, proteínas, carboidratos, e vão degradar a partir da hidrólise, que é a primeira parte da degradação do conteúdo orgânico. Quem que vai fazer essa degradação são as bactérias hidrolíticas, onde vai pegar esse lipídio, proteína e carboidrato, vão degradar em compostos orgânicos mais simples. Então, é a primeira fase da degradação. E a fase limitante. Se eu tenho um resíduo orgânico altamente complexo, por exemplo, até cama de frango, que tem muito conteúdo orgânico, mas tem muito capim, ou é um resíduo de madeira, que é orgânico, mas tem muita lignina. Então, o tempo que essas bactérias vão gastar para degradar todo esse material em compostos orgânicos mais simples vai ser muito mais longo do que tipo uma glicose, que é altamente biodegradada. Então, a partir da primeira fase, que é a hidrólise, esses produtos da hidrólise vão ser degradados à fase de acidogênica, a ácidos orgânicos de cadeia curta, butirato, etanol, lactato, propionato. Também vai ser pelas bactérias acidogênica, passando para a terceira fase pelas bactérias acetogênica, que é a geração de ácido acético. E a quarta e última fase, que não vai ser mais as bactérias que vão fazer essa degradação. É um grupo de micro-organismos denominados de arqueias metanogênicas, onde vai pegar esse ácido acético, ou o hidrogênio mais o CO2, e converter em biogás. E aí o biogás, como eu disse no slide anterior, a gente majoritariamente, a gente tem metano e CO2 em sua composição final. Então, para produzir o biogás, a gente precisa passar por todos esses elos de degradação do conteúdo orgânico. Então, quem faz isso são um consórcio de micro-organismos. Não é um micro-organismo que vai pegar todo o conteúdo orgânico e converter em biogás. Não, a gente precisa de um consórcio microbiano, porque a gente precisa de 4 fases de degradação. Entendendo um pouco como o biogás é produzido, agora eu vou entender a cadeia de valor dele. Como eu saí do resíduo orgânico com um valor agregado de mercado. Então, podemos ter resíduos orgânicos de diversos setores, né? Agropecuário, principalmente no setor, na região de Goiás, que a gente tem um volume muito expressivo. E por isso levantou essa tese nessa possibilidade de desenvolver esse trabalho, né? Porque a gente tinha uma abundância em resíduos. Resíduos industriais. Quando eu falo em resíduos industriais, eu posso estar falando em resíduos sólidos, orgânicos, posso estar falando em efluentes. E quando eu falo em saneamento, eu também posso estar falando de resíduos sólidos urbanos, ou também a questão de efluentes. Em meio anaeróbio, a gente consegue, sim, dar valor e converter esses materiais em biogás. Então, onde acontece toda essa degradação do conteúdo orgânico? Dentro de um equipamento chamado biodigestor. Biodigestor é onde ocorre todo o processo de digestão anaeróbia, que faz essa conversão em biogás. E esse biogás, quando ele é utilizado para fins de energia elétrica, é removido todas as impurezas que a gente fala é vapor d'água e sulfeto de hidrogênio, que pode ocasionar, né, o equipamento pode danificar se caso venha vapor d'água e sulfeto de hidrogênio, que é altamente corrosivo, né? Então a gente faz essa remoção, envia para um grupo gerador e esse grupo gerador vai produzir eletricidade. Segunda possibilidade do biogás em relação à destinação por vias energéticas, eu posso fazer a queima e fornecer calor ao meu sistema. Então, principalmente em granjas, que requer muito calor, então a gente tem um alto potencial de utilizar um biodigestor, que é a cama de frango, ela tem um alto poder de conteúdo orgânico, e quando eu coloco ela no biodigestor, ela produz muito biogás, que pode ser utilizado para queima e aquecer os animais da granja. Então, é um sistema muito de economia circular. Também a gente pode falar a questão da purificação e converter biometano. E o biometano pode ser utilizado em veículos, tanto até para substituição do diesel, e também pode colocar nos gasodutos de transporte.
Então, a gente pode observar que o biogás ele é muito flexível no que tange as diferentes formas de energia que eu posso obter a partir dele. Então, tudo depende do projeto, né? Qual que é o meu objetivo, qual que é o arranjo técnico que vai modelar e dar uma viabilidade. Por exemplo, se tem uma indústria que consome muito gás natural, então eu vou purificar e converter biometano. Se eu estou falando em pequenas propriedades de gado bovino, grande parte dela utiliza eletricidade, então eu vou para a parte do grupo gerador. Então, tudo depende que o cliente está almejando como produto energético. E não somente produto energético, o biogás ele nos proporciona também o digestato. A partir de toda a degradação da matéria orgânica, o que resta são os nutrientes. Nitrogênio, fósforo, potássio, eles não são removidos na digestão anaeróbia. Então, tudo conteúdo orgânico naquele efluente vai ser degradado, mas a gente tem os inorgânicos. Então, vai ficar na forma de digestato. E esse digestato é valorizado em biofertilizante. Então, pode ser utilizado nas lavouras. Então, no biogás, a gente não desperdiça nada, né? Todos os resíduos saindo como output desse processo. Resíduo líquido, sólido, é utilizado como biofertilizante e o gás gerado tem essa multi-aplicações. Agora, vamos ver como que está essa produção de biogás no Brasil. Então, a maior parte dos biodigestores, das plantas de biogás em operação, estão localizados em Minas Gerais, cerca de 251 plantas. E aqui eu coloquei um ranqueamento dos principais estados com plantas em operação, e podemos observar que Goiás aí está no quarto do ranking em números de maior planta de operação, 63 plantas. Quando a gente olha em total de número de plantas, a gente tem 811, então 755 em operação, 44 plantas em plantação e 12 em reforma. A gente vai ver como está esse crescimento do biogás no Brasil. Nos últimos anos, nos últimos 5 anos, a gente viu um crescimento muito exponencial. Então, a produção de biogás, ele aumentou cerca de 110%, e quando a gente fala em número de plantas, aumentou 180%. Por causa da sustentabilidade, por causa do biogás ser uma forma muito sustentável, uma forma eficiente de produzir energia, de uma forma descentralizada, não somente nos grandes centros produtores, né? Então, lá na roça, lá no produtor rural, ele tem a capacidade sim, de produzir energia elétrica a partir do resíduo orgânico, um custo muito inferior do que a gente olhar para outras fontes de energia elétrica. E além do mais, você está fazendo a destinação correta dos resíduos, né? E produzindo um energético. Aqui a gente fala em questão de número de plantas e volume de biogás a partir dos resíduos. Quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que 80% das plantas utiliza resíduo da agropecuária como input do processo, matéria-prima do processo. Mas quando a gente olha o saneamento, a gente vê que o saneamento, 74% que produz biogás. Ou seja, a gente tem mais plantas com resíduo agropecuário, mas quem produz mais é o setor de saneamento. Por que esse descompasse? A agropecuária é menos eficiente? Não, é porque o volume de saneamento é muito maior do que a agropecuária. Então, a gente tem biodigestores gigantes no setor de saneamento, que é de uma cidade. Por exemplo, a Sabesp, ele tem um biodigestor. Então, o volume de efluente é muito grande. Quando eu pegar pequenos produtores rurais, que são descentralizados, o volume de biogás não chega perto do volume do setor de saneamento. Então, a gente acredita que o Brasil é um potencial em crescimento. Hoje, a gente tem um potencial teórico de 84,6 bilhões de normal de metro cúbico ano. No curto prazo, a gente tem o potencial de alcançar 10,8 bilhão normal metro cúbico ano, e nossa produção hoje é 2,3 bilhão normal metro cúbico ano. Ou seja, a gente explora somente 3% desse potencial, e temos 97% aí de potencial de produção de biogás para ser explorado. Mas quando a gente fala que a gente precisa ser explorado, a gente precisa desenvolver esse setor. A gente precisa de insumos, a gente precisa da cadeia de fornecedores, precisa de pesquisa e desenvolvimento,
para viabilizar cada vez mais essa produção e tentar descarbonizar nosso setor, principalmente o setor de transporte, que a gente tem essa possibilidade de usar o biometano no lugar do diesel. Então, quando a gente fala em cenário de net zero, o que vem mais à frente é biogás e biometano. Que o Brasil, né, ele é líder mundial em produção de biomassa. Então, a gente está liderando aí essa frente de biogás. Agora, quando a gente dá uma lupa em Goiás, como eu disse, ele estava no quarto do ranking, temos 63 plantas, produção de 32,98 normal metro cúbico ano. 93% dessas plantas utiliza resíduo agropecuário. E aí, quando a gente vê esse é um gráfico de calor, né? Então, no Rio Verde, onde está concentrado o maior número de plantas de biodigestor, em Catalão tem aqui uma planta, que é a planta que eu fiz parte desse projeto, que não foi mapeada ainda pela CI Biogás. Temos na Fazenda do Fresa uma planta de biodigestor, no qual ele está produzindo energia elétrica a partir do dejeto bovino leiteiro. Então, em Catalão, na cidade de vocês aí, tem uma planta de biodigestor. Esse potencial de biogás, ele é muito amplo. Então, eu fiz uma estimativa a nível Brasil, Centro-Oeste, Goiás e Catalão, no que tange a produção de dejeto bovino. Qual que é o potencial de geração de biogás do dejeto bovino, utilizando o número de cabeças de gado utilizado, que está reportado no IBGE. Foi assim que eu fiz. No Brasil, a gente tem 218 milhões de cabeças de gado, no qual gera cerca de 2 trilhões de resíduos dia. Como que eu calculei essa quantidade de resíduo? Que a gente calcula uma média aí, teórica de 12,5 kg de resíduo por dia para um gado pesando cerca de 500 quilos. E a produção de biogás é uma taxa de conversão que a gente utiliza, que é 0,038 metro cúbico para cada quilo de resíduo gerado. Então, a energia elétrica, a gente faz uma conversão, onde que a gente utiliza o PCI, né, do biogás, e também a eficiência do grupo gerador, que a gente não pode só utilizar o PCI e converter em energia, porque a gente tem um rendimento muito baixo do grupo gerador, que hoje o máximo chega a 30%. Então, fazendo todas essas continhas, se a gente for utilizar em nível Brasil todas as cabeças de gado, todo o resíduo deles gerado, a gente poderia atender 29 milhões de residências, estimando aí com gasto de 162 kWh mês. A gente vê que é um potencial muito grande. A gente vai descendo para a região centro-oeste, a gente vê que esse potencial cai para 10 milhões, Goiás 3 milhões, e Catalão poderia abastecer 23 mil casas, quase 24 mil casas, a partir da energia elétrica produzida somente do dejeto bovino. Então, a gente vê quão grande é esse potencial, né? Quando a gente pensa em bujão de gás, a gente faz a equivalência do biogás em relação ao GLP, porque são diferentes. O GLP é o gás liquefeito de petróleo, que vem do butano, que é biogás. Então, a gente vê que a gente teria a possibilidade em Catalão, com quantidade de cabeças de gado, fornecer cerca de 62 mil botijão de LP de 13 quilos. Então, é muito grande. Então, a gente vê quanto a gente tem a se desenvolver, né? Hoje a gente tem alguns impasses, né? Que a gente tem essas cabeças de gado muito descentralizadas. Então, os resíduos não vai estar no local central, né? Mas tem vários arranjos tecnológicos que poderiam viabilizar essa produção, tanto energia quanto a produção de GLP, depende do escopo, né? Para melhor fazer a eficiência e o uso correto dos resíduos. Eu fiz os mesmos cálculos, pessoal, para caminho de frango. Por que eu fiz esses dois resíduos? Porque são os resíduos do meu estudo. Então, são os dois principais resíduos, principalmente da agropecuária, que eu utilizei para estimar o potencial e fazer o estudo da codigestão. Com a mesma lógica, então, eu peguei o número de cabeças, quantidade de resíduo gerado por cada animal, né? Então, é cerca aqui, diferente lá da vaca, né? Que era 500, aqui uma galinha tem uma eliminação dos resíduos cerca de 2,5 quilos, 2,5 kg.
a cada dia. Uma galinha até 2,5 kg, desculpa, cerca de 0,15 kg de resíduo por dia. Então, a gente tem um potencial inferior, né? Porque o volume de resíduo de uma galinha é totalmente diferente de uma vaca. Então, quando a gente olha em Catalão aí, que é a cidade de vocês, a gente poderia fazer o atendimento em relação à energia elétrica de 660 casas. E quando a gente olha a GLP, cerca de 2.000 casas. Então, a gente tem uma alta produção também aí de galinhas para corte aí em Catalão, que tem um potencial muito grande de produzir biogás. Então, pessoal, diante dessa contextualização do biogás, a sua importância, potencial crescimento e principalmente quão é grande aí na região centro-oeste, a região estado do Goiás, Catalão, vou falar um pouco do meu trabalho. Então, meu trabalho foi mais para avaliar a codigestão. O que é codigestão? Quando você mistura 2 tipos de resíduo, para aumentar a eficiência de produção e também pode ser que um resíduo não tem tantos nutrientes necessários para aqueles micro-organismos que faz toda aquela cadeia de hidrólise, acidogênese, acetogênese. Então, se eu misturar 2, pode ser que eu fique com um mix mais rico de nutrientes, que assim leva a maior produção de biogás. Então, a gente foi avaliar se realmente, se eu misturar essa carne de frango com um dejeto bovino, a gente ia aumentar a produtividade. Então, como o substrato principal, ou seja, o resíduo principal foi o dejeto bovino que eu utilizei. Aí eu fui inserindo cama de frango como co-substrato secundário. E fiz todos os testes de produção de biogás. E também tem outro bloco de estudo que eu fiz, que é dejeto mais chorume. Então, o chorume, ele é proveniente daquela água preta produzida lá no aterro sanitário, né, da degradação dos resíduos sólidos urbanos, que ele é tóxico, né, tem grande parte de inorgânicos, mas dependendo da concentração, ele não seja tão inibidor assim para os micro-organismos e pode ser passível aí de uma digestão anaeróbia. Então, falando um pouco de cama de frango, por que eu estudei cama de frango? Porque a gente viu que tinha bastante granja aí em torno de Catalão e foi proibido comercializar a cama de frango, porque antes era comercializado, né, como alimento de animais e como fertilizantes. Como foi proibido, a gente não dá valor a esse resíduo que hoje a gente tem que mandar para o aterro sanitário. Mas sabemos que essa prática aí de proibição, né, muito levada a ferro e fogo, né, que tem muita gente comercializando ainda a cama de frango de maneira ilegal. E a cama de frango, desculpa, pessoal. E a carne de frango tem como principal componente tanto o dejeto e também a questão das serragem, alimentação, tudo que eles colocam lá como cama mesmo para os frangos, né? E que forma esse conteúdo muito rico em nutrientes, cai ração, o dejeto, urina, então ele tem um material bem rico e também tem uma parte de material lignocelulose, que são essas serragens, que dificulta um pouco a degradação. É um misto de complexo e bom, entendeu? Por isso que a gente foi avaliar quão bom é a carne de frango em termos teóricos e práticos de produção de biogás. Então, o chorume, ele é produzido, como eu disse anteriormente, né, do aterro sanitário, é uma água do processo de purificação negra com cheiro fétido. Então, é uma extrema relevância estudar o chorume para dar uma destinação viável e sustentável, né, visto que hoje tem um problema ambiental de tirar e destinar esse chorume e tem um custo muito alto pelo aterro sanitário. Então, tentar viabilizar a mistura do chorume com outro tipo de resíduo é uma forma prática e sustentável. Então, como objetivo do meu trabalho, eu fui identificar as melhores condições de geração de metano proveniente da biodigestão, utilizando o dejeto bovino e como co-substrato usei cama de frango e chorume, então foi os 2 sistemas. Então, e como objetivo específico, eu queria saber qual é o efeito da concentração do co-substrato, por exemplo, co-substrato, a cama de frango, no dejeto bovino. Quando mais eu adiciono, mais vai produzir biogás ou não? Tem um limite. Também avaliei a questão da diluição,
porque a digestão anaeróbio é em meio aquoso. A gente precisa fazer uma diluição. Porque se a gente tem muito conteúdo orgânico e uma concentração muito alta, a gente pode causar inibição do processo de digestão. Então, a gente precisa estudar qual que é a diluição correta para a gente aumentar a produção de biogás. Não fazer que isso se torne um veneno, né? Essa toxicidade do alto conteúdo orgânico. E assim, obter algum modelo matemático que explica essas influências desses dois fatores, diluição e adição do co-substrato ao substrato principal, que é o dejeto bovino. Assim, a partir de uma melhor condição, tanto de viabilidade técnica e a viabilidade econômica, porque a minha intenção é inserir esse co-substrato nessa planta de biodigestor aí em Catalão, que já estava operando com dejeto bovino. E assim, pegar uma única condição e fazer um aumento de escala. Aumento de escala, que antes eu estava avaliando muito a questão de bancada, e depois eu vou aumentar a escala para a gente ver qual é o efeito desse aumento, ok? Pessoal, agora falando um pouco da metodologia que é utilizada, a metodologia experimental. Então, todos os substratos utilizados no estudo foi da cidade de Catalão. Então, o dejeto bovino ele foi coletado num curral de confinamento de vacas leiteiras, que a gente chama muito de compost barn. Compost barn é que elas ficam todo confinadas, né? Elas não saem para pastagem. E tem um corredor onde que fica maior concentração de dejetos, e onde que a gente fez a coleta, para a gente avaliar esse potencial, né? E o dejeto bovino, ele é de extrema importância porque ele foi nosso substrato principal e também um inóculo. Que quando a gente viu inicialmente, a gente precisa de micro-organismos, né? Para fazer toda aquela degradação. E quem que foi nossos micro-organismos? Foi o substrato dejeto bovino. Porque o dejeto bovino vem da flora intestinal. E essa flora intestinal tem os micro-organismos necessários para fazer essa degradação do conteúdo orgânico. Ok? Então, pessoal, como forma de avaliar esse potencial produção, a gente avaliou duas variáveis independentes, que é a porcentagem de diluição, porcentagem de co-substrato, quanto isso influencia nas variáveis dependentes. O que eu queria ter de resposta era a produção máxima de metano, a taxa máxima de produção e a taxa média de produção. Então, eu tinha duas variáveis que eu estava fixada e queria três respostas. Então, utilizei um método do delineamento do composto central rotacional para fazer todo esses experimentos, né? Essa quantidade de experimentos necessários para a gente ter algumas respostas viáveis quanto eu aumento ou diminui tanto a diluição e o co-substrato. Falando um pouco desse delineamento experimental, a gente tem aqui esse quadradinho, no qual demonstra que cada pontinho é um experimento, ou seja, um reatorzinho, que a gente vai avaliar a produção de biogás. Esse daqui é o método de delineamento experimental. A gente tem esse alfa, que é esse outlier aí, que são os pontos axiais, são calculados dessa forma. Como calcula? Esse N é a quantidade de fatores que você está estudando. Então, eu estou estudando porcentagem de aditivo e a porcentagem de diluição. Esse aditivo que eu também chamo de co-substrato, que eu vou adicionar nesse dejeto bovino. Então, fazendo a conta, tem duas variáveis, então o meu outlier vai ser 1,41. Então, a gente tem esses pontos fatoriais, que são esses pontinhos, no qual delimita ponto menos 1 e menos 1, 1 e menos 1, então todos esses pontos fatoriais, no qual aqui ainda está em variáveis codificadas, depois eu vou mostrar para vocês quando eu falo em porcentagem. A gente tem os pontos axiais e o ponto central, que é onde eu revisei a triplicata, ou seja, a repetição de 0 e 0. Aqui agora eu estou transcrevendo toda aquela tabelinha que estava menos 41, menos 1 e 0, mais 1, em valores de porcentagem. Esses valores de menos 1 e mais 1 foi o que eu estabeleci.
Ponto zero foi calculado e os pontos axiais também calculados. Então, coloquei que a porcentagem de diluição da cama de frango vai variar assim, de meu ponto menos 1 de 30 até o mais 1, 70%. Depois eu calculei esses outros pontinhos. Como que eu estabeleci esse volume? Porque eu sei que cama de frango tem um alto conteúdo orgânico e tem muita lignina. Então, eu sei que também, se eu aumentar muito o conteúdo orgânico, eu vou causar toxicidade ao meu sistema de digestão anaeróbica. Então, a diluição precisa estar mais alta do que o comum. E o comum é cerca de 40%. Então, eu aumentei, deixei 70%, no qual eu ia ter, peguei todo esse limite, né, de diluição. Então, para a porcentagem de diluição, variou de 21,8%, quando eu falo em cama de frango, até 78,2%. Quando eu falo em adição da carne de frango ao dejeto bovino, variei de 8% até 22%, sendo esses limites estabelecidos. Então, por que eu adicionei só 10% e 20%? Porque a gente queria que, sempre que o dejeto bovino fosse o prevalente, assim, que fosse de grande parte do processo, porque no biodigestor, o sistema que a gente estava avaliando, já opera com dejeto. Então, a gente teria que desaguar esse volume de dejeto bovino, né? Quando eu falo em chorume, a gente fez uma diluição, assim, 15,9% até 44,1%. E a porcentagem de aditivo foi de 0,9 a 29,1%, no qual a gente escolheu o limite aí mais baixo, um pouco inferior quando a gente olha o aditivo de cama de frango, porque chorume a gente tem já na literatura a complexidade de se tratar o chorume, principalmente quando se fala em sistema anaeróbico, sistema biológico, né, que é tão sensível. De colocar um chorume que é alta concentração de metal, a gente estraga todo o nosso processo. A gente foi bem cauteloso e diminuiu bastante e aumentou, colocou até um limite superior para a gente ver a reação desses reatores. Ok? Acho que não foi. Que travou aqui, passou para vocês? Estamos vendo a cama de frango e o chorume, tá? O slide 20. Travou minha tela. Aqui, professor. Agora foi. Sim, agora alterou, tá? Agora foi, né? Pessoal, então toda aquela tabela que era codificada está aqui, né? Mas aqui esse PPT vem mostrar como que foi feita toda aquela diluição e adição de co-substrato. Como que eu calculei? Fiz isso num reatorzinho, né? Primeira parte, vamos pegar esse exemplo do reator 1. Então, eu tenho aqui 10% de aditivo, 30% de diluição, né? Então, aqui o que eu faço? Primeiro, eu calculo o volume de água. 30% de água, que é a diluição. No volume reacional que eu utilizei 250. Então, 30% eu já sei que eu vou colocar em água. O resto que sobra vai ser 70%, né? Vai ser dejeto mais cama de frango. Aí, esse resto que sobra, eu considero 100%. Aí, nesse primeiro experimento, eu falo que eu preciso adicionar 10%. Então, desse volume que sobrou, eu vou adicionar 10% de cama de frango, que é o nosso co-substrato, que é 17,5 ml. O que sobra, os 90%, é o dejeto bovino. Então, a gente primeiro colocou a água para depois colocar o dejeto e outro co-substrato, ok? Pessoal, como que foi feito esses reatores para avaliar a produção de biogás? A partir do teste de atividade metanogênica. Teste de atividade metanogênica, onde que você coloca todo o seu meio reacional, o seu conteúdo orgânico dentro de um recipiente que a gente denomina de reator. Esse conteúdo orgânico, ele vai produzir um biogás, no qual ele vai estar em meio anaeróbio, totalmente isento de oxigênio. E você tem diversos métodos de quantificar esse biogás produzido. Você pode pegar uma garrafa, inserir um septo e a partir de uma seringa você tirar esse biogás e levar para um CG, que é uma cromatografia gasosa. Você tem a parte de deslocamento, né, de um líquido. A gente tem esse primeiro frasco aqui, que é o
esquema do meu reator, que foi elaborado aí mesmo no laboratório de química, a gente tinha um frasco de incubação, no qual a gente pegou uma mangueira, colocou aqui no headspace, ou no espaço vazio, onde ia ser o gasômetro. Esse gás foi levado para uma garrafa de hidróxido de sódio a 15%, onde que ia remover todos aqueles outros gases traços, e também o CO2 em solução, e o metano, que não ia ser dissolvido, ele ia causar pressão nesse líquido, e o deslocamento na outra mangueira que era colocada aqui, e medido o volume diretamente com uma proveta. Também tem o método de oxitop. Esse método de oxitop também tem uma pressão manométrica, que você consegue também verificar a produção de biogás e de biometano. Então, hoje não tem um método uniforme que precisa fazer. A gente não, cada universidade desenvolve um método, hoje credenciado por um método que é totalmente validado, é somente o CI Biogás em Foz do Iguaçu, que tem uma metodologia que é principalmente esse frasco de incubação, mas eles têm um equipamento, uma vidraria que eles fizeram e patentearam. Pessoal, aqui está o esquema das minhas garrafinhas que eu fiz, que a gente elaborou no laboratório. 50% da capacidade, como falei, 250 ml, foi preenchido com a mistura reacional, dejeto com substrato mais água. Tinha um headspace de 50 ml, que foi onde foi deslocado toda aquela a produção de biogás, né, que faz aquela pressão sobre o líquido, fazendo que desloca o volume diretamente proporcional ao volume de metano. E esse volume deslocado, a gente media diariamente, ia somando. E assim a gente eu construí uma curva de produção. Ou seja, a gente no início da produção sempre é mais lenta, porque a hidrólise é mais lenta, e o comportamento do biogás, a partir do resíduo, ele tem esse comportamento aqui, desse modelo de Gompertz, que ele tem uma fase lag de adaptação, depois uma fase exponencial, depois uma fase mais estacionária. Então, a partir de 30º dia já começa a ficar mais estacionário. Então, a gente consegue, a partir dessa curva de produção, né, tirar alguns parâmetros. Produção máxima, né, onde que ocorre a estabilização da produção, a taxa máxima, a partir dessa inflexão, a gente consegue também calcular o tempo de início, o tempo de também estabilização. Aqui nesse PPT estão as fotos mais, assim, uma foto ilustrativa do experimento, naquelas garrafinhas, como que virou. Para fazer toda aquela mistura de dejeto com substrato, a gente batia tudo isso em liquidificador para fazer uma mistura homogênea. Assim, alimentado esses frasquinhos, que são nossos frascos reatores. Aqui é 50% de solução, headspace vazio, qual também incubei num banho eletrostático, mantendo a temperatura a cerca de 37 graus, que é uma temperatura muito mesofílica para as bactérias, que são mais adaptadas com essa temperatura. E aqui a gente tinha um termostatizador, onde que equalizava essa temperatura, né? A gente ficava mantendo para saber se não ia abaixar muito, que poderia causar impacto na nossa produção, e a gente queria manter estabilizado. Pessoal, como eu disse lá nos meus objetivos, além dessa parte de bancada, a gente tinha intenção... O meu computador já não está de bem comigo. Travou de novo. Aqui. Vocês estão vendo a fotinha dos biodigestor liquidificador ainda? Isso, slide 24. Vamos ver agora. Vai, agora Agora foi, sim, né? Agora 25. modificou. Pessoal, então, como eu falei lá nos objetivos, a gente tinha o interesse de aumentar a escala, né? Que a gente vê a melhor condição daqueles frasquinhos anteriormente, depois aumentar a escala para ver o efeito dessa escala, né?
Então, a gente tinha um biodigestor que a gente até comprou para a gente fazer aumento de escala, para ser um processo bem controlado, mas ele não deu certo. Então, é umas coisas assim, reator comercializado, eu coloquei desafios e erros, que eu acho que até a forma de aprendizado, que não só mostrar o que foi bonito, né, mas também o que não deu certo, para ninguém faça novamente, né. Cotamos que todos esses itens, essas correias, esses parafusos, fosse tudo de aço inoxidável, né. E a gente viu que, a gente confiou no fornecedor, colocou todo o nosso efluente lá, nosso material, conteúdo orgânico para degradar, medindo no manômetro a pressão, tudo certinho. Começou a dar muito vazamento, muito vazamento. E a gente não conseguia conter, principalmente naquelas borrachinhas pretas que vocês estão vendo lá na tampa, né? Aí a gente foi abrir um dia que a gente falou, não, vamos anotar para a gente usar esses dados, a gente viu que estava todo oxidado por causa do sulfeto de hidrogênio, oxidou toda a parte interna que tinha o aço em contato, que era uma haste que ia até o fundo do biodigestor, onde que fazia a homogeneização do conteúdo orgânico. Então, esse reator que foi feito de bombona, que está ao lado direito, foi modelizado para os professores e por mim. Então, a gente só aumentou a escala mesmo do que a gente ia fazer em bancada. Só que a gente agora pegou bombonas de plástico, no qual a gente encheu de conteúdo orgânico, a metade, né? E uma mangueira no qual ele transferiu todo o biogás produzido para uma bombona menor, né? Onde tinha conteúdo de água. Então, a gente não fez lavagem com hidróxido de sódio, porque senão a gente ia gastar um volume gigante. Então, essa água, né? Esse volume de biogás pressionava a água, no qual desbocava o volume e a gente pesava todo esse volume de água. E aqui, nessa mesma torneirinha, a gente fechava, quando a gente ia dias a dias, para medir a composição do biogás. A gente tinha um equipamento portátil de composição do biogás, onde a gente avalia tanto aquele metano, CO2 e H2S, para a gente ver como que estava a produtividade em relação à composição. Então, aqui eu fiz a medição do biogás, o deslocamento do biogás e a composição do biometano para uma única condição que eu idealizei como forma de aumentar a escala, né? Foi mais promissora. Pessoal, agora falando mais dos resultados. Então, o que eu tive de produção de biogás quando eu misturo, principalmente não, dessa parte inicial, né? Dejeto bovino e cama de frango. Então, naqueles frasquinhos que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente pode observar que uma rápida produção no tempo zero, então todos os reatores produziam biogás. Sim, a gente fechava os frasquinhos e já começava a deslocar. Então, a gente não teve aquela fase lag de adaptação, visto que eu acho que o que a gente indica que nosso processo de homogeneização e remoção das partículas sólidas, ele facilitou a hidrólise, que é a etapa primordial, a primeira etapa que poderia ocasionar um tempo maior de produção, né? Então, quando a gente retira o material lignocellulósico, tira esses materiais complexos, então a biodigestão ela é mais rápida, visto que na escala real é feito assim, né? Então, a gente tem o separador de sólidos, para a gente não acumular também, né? Sólidos dentro do biodigestor, que fica um volume vago aí, um volume ocupado, inútil, que não vai ser convertido em biogás. Então, a gente vê com rápida produção. Então, em cerca de 35 dias já fez aquela estabilização da produção. O reator de maior produção foi o reator 4, no qual tinha 20% de adição de cama de frango e 70% de diluição. Podemos observar que o reator, esse daqui, que é o vermelhinho, também teve uma alta produtividade. Então, os reatores que teve maior produtividade foi aqueles que teve maior diluição. Então, vendo mais em questão daquelas variáveis independentes, né, que eram as variáveis respostas que eu queria a partir da minha diluição, a partir dos fatores co-substrato e diluição. A gente viu que o reator 4, no qual tinha 20 de co-substrato e 70 de diluição, foi o que produziu mais metano, cerca de 139,65 ml por gramas de sólidos dissolvidos voláteis. O que a gente fez por sólidos? Porque é o conteúdo que vai estar lá, que vai estar apto a ser convertido em biogás. Então, a gente faz essa produção específica. Ele também foi o reator que teve o maior
taxa média de produção de biogás. Quando a gente fala em taxa máxima, foi o reator 8, no qual teve uma taxa máxima de 45,31. Então, por esses dados, a gente pode observar que quanto maior essa diluição, maior os resultados de produção, tanto em termos de produção e taxa. Então, os resíduos, né, da carne de frango, como eu falei anteriormente, ele pode ter uma complexidade maior em relação aos teor de lignina. E o alto conteúdo orgânico, ele pode ser super tóxico para o sistema de digestão, o que leva a gente, essas altas diluição, a boas produções de metano. Então, colocando esses dados em um estudo matemático de regressão, a gente tem que o P máximo ele foi influenciado somente por fator X2, que é a diluição, e um modelo quadrático. Então, ou seja, a produção máxima dentro do limite estudado, a gente teve só a influência da diluição. O R máximo, que é a taxa máxima, ele teve em média de 33,10. Então, não teve nenhum fator que influenciou dentro do limite estudado, né? Quando a gente fala em limite estudado, a gente estudou cerca de 8% a 22%, que são aqueles limites que eu falei inicialmente do delineamento experimental. E no R médio, a gente teve influência também da diluição. Ou seja, do limite estudado de edição de cano de frango ao dejeto bovino, a gente tem influência somente da diluição. Então, aqui são os gráficos gerados pelo modelo, foi gerado pelo programa R. Então, a gente tem o seguinte, esse R2, ele é a diluição, e aqui a produção, no eixo Y, o que a gente pode observar? Quanto maior a diluição, maior a produção de metano. Então, quando a gente vê em 80%, é o melhor cenário. A gente vai ter uma maior produtividade de metano para carne de frango e dejeto bovino em codigestão. A mesma coisa quando a gente fala em taxa média de produção. Quanto maior a diluição, maior a taxa média de produção. Então, foi um dado muito importante que a gente obteve, que a gente sabe que se utilizar a codigestão com dejeto bovino e carne de frango, a diluição tem que ser muito grande, pelo alto conteúdo orgânico da carne de frango, que ela pode fazer como uma inibição, né, do processo de decomposição anaeróbio. Agora, pessoal, falando um pouco da produção de metano dos reatores de dejeto bovino e chorume, a gente observou, né, uma rápida produção no tempo zero, depois todos os reatores estabilizaram. Então, uma hipótese que a gente levantou que foi um possível erro. Ocorreu algum vazamento desses biodigestores, porque nada que a gente não achou uma justificativa científica que levaria em cerca de 2 dias a entrar no sistema estacionário. Então, o que a gente levou a uma discussão? Com esses dados, a gente não tem estatística que explica a influência a concentração do chorume no dejeto bovino e nem a diluição, porque a gente teve todos os dados iguais. Sim, que teve alguns que produziam menos, mas esses dados não estão confiáveis estatisticamente. Então, para a gente viabilizar aquela seleção de qual mistura que eu vou aumentar para a escala pré-piloto, né, para me viabilizar, a gente fez um estudo também de viabilidade econômica, bem simples, viu, pessoal? Porque nosso interesse é levar para a planta lá de Catalão e fazer a codigestão. Então, a gente pensou, carne de frango a gente já tem os dados que a gente precisa somente aumentar a diluição, não é somente não, né? A gente vai ter que ter um alto volume de água, vai ter que aumentar muito a diluição, isso também é um problema de processo. E a carne de frango em Catalão, mesmo que proibido, certos lugares estão comercializando ela por R$140 por tonelada. E a gente teria um custo logístico de R$18,03 por tonelada, o qual geraria um custo para a gente de R$158 por tonelada, quando a gente utiliza a carne de frango lá na propriedade do biodigestor. Então, aqui a gente só colocou onde que seria coletado, né, a carne de frango até a planta de biogás, quantidade de KI. A gente fez todo esse custo logístico.
Quando a gente fala em chorume, a gente teria custo nenhum. A gente ia até fazer um benefício lá para o aterro sanitário, que o desaguando esse chorume para um sistema altamente sustentável, né? E econômico para eles, né? Então, o custo de aquisição para o proprietário da planta de biodigestor ia ser zero, mas teria um custo logístico que ele teria que buscar o chorume para colocar lá na planta. Mas o chorume, ele tem um apelo ambiental muito grande. E pelas questões de complexidade e a gente não ter conseguido um resultado estatístico daqueles resultados de bancada, selecionamos o chorume para aumentar a escala do nosso biodigestor. Então, o PPT já foi, né? E esse chorume estudado, né, para a gente aumentar a escala, ele foi aí do aterro sanitário de Catalão, no qual tem esses parâmetros físico-químicos, no qual a gente analisou, que a gente poderia colocar também um chorume sem analisar as propriedades físico-químicas deles, principalmente na questão de metais. Então, a gente fez também análise de metais. Então, a gente viu que o chorume estava muito bom para ser utilizado na biodigestão anaeróbia. Ele não tinha metal, que seria tóxico, e também esses metais, então, estava abaixo do que é estabelecido pela normativa, tanto para transporte também, né? Para a gente ter assertividade que a gente está transportando um material que poderia ser realmente promissor. O pH dele estava ok para o sistema de digestão anaeróbica, então a gente aumentou a escala, no qual a gente utilizou somente uma condição, porque a gente fazia aquele tanto do alinhamento experimental do corpo centrado, não. A gente fez em triplicata, somente uma condição. Pela operação também do biodigestor ser mais complexa. A gente colocou 2,5 de chorume, uma diluição de dejeto, água e chorume de 45%. A gente foi mais cauteloso em relação ao volume de edição de chorume e colocou essa diluição mais na escala real, que a gente sabe que é cerca de 45%. Então, os dados de produção estão representados nesse PPT, onde que a gente tem a produção observada, que são esses em azul produzidos. A gente pode observar que esses reatores nossos, gente, foi em batelada. A gente não foi batelada alimentada, não. A gente colocou dentro do biodigestor, fechou e fomos medir a produção. Ele ficou trabalhando, operando até 300 dias. 300 dias a gente avaliando a produção. Então, a gente vê quanto conteúdo orgânico que tinha nesse reator. E quando a gente fala nesse reator zero, que eu coloquei aqui, é o reator sem chorume, somente com dejeto bovino. Então, você vê que dejeto bovino tem muito conteúdo orgânico. Então, a gente vê aqui que a gente teve uma produção assim, observada de 228. Então, aqui é só um modelo de Compartz que a gente alinhou, só de a gente tirar aqueles parâmetros das variáveis independentes. E quando a gente adicionou chorume, o que aconteceu? Aumentou, sim, uma pequena produção de biogás. Saiu de 228 para 277. Então, olhando esses dados em termos de aumento de produção, a gente teve um aumento da produção máxima de biogás. Então, aqui a gente está falando de biogás, não é biometano, cerca de 38%. Então, olha que legal. O chorume, que a gente pensou que ia ser inibidor, ele aumentou nossa produção máxima de biogás. Quando a gente fala em taxa de produção de biogás, a gente aumentou também. Passou de 1,19 para o somatório aqui de 1,19 mais 0,34, aumentou 29% da taxa. A gente vê aqui em relação à produção de biogás, ele foi muito promissor, né? Não causando inibição do processo e é uma forma sustentável de destinar o chorume. Então, a gente está falando de biogás, vamos falar em termos de metano e composição do biogás. Então, como eu falei para vocês naquele reator de pré-piloto, a gente analisou a composição do biogás em termos de metano, CO2 e sulfeto de hidrogênio. Então, podemos observar que no reator zero, no qual tinha somente dejeto bovino, cerca de 71 dias, o sulfeto de hidrogênio já zerou. É o que a gente esperava, porque ele é altamente tóxico. A gente esperava que em algum momento esse sulfeto de hidrogênio tinha que zerar.
O biogás começou no 9º dia com somente 16% de metano e 36% de CO2. Com o passar do tempo, foi aumentando a concentração de metano e a concentração de CO2 se manteve próxima a cerca de 35%. E a concentração de metano, cerca de 60%. Então, no final da operação, cerca de 139 dias, a gente teve uma composição de 56% de metano e 36% de CO2 e H2S super zerado. A gente operou esse reator em 300 dias. Por que a gente avaliou até aqui? Porque o super de hidrogênio já tinha zerado e a gente viu que não tinha muitas variações e o máximo que a gente tem em dejeto bovino é cerca de 70%. Mas assim, foi um sistema muito controlado. Também a gente teve problema do nosso equipamento, que estragou também. Esse reator com co-substrato chorume, com 2,5 de chorume, a gente vê também que ele ficou muito próximo, né, com o reator zero no início, diferença muito pouca, aumentando só um ponto aí na concentração de metano, mas ao finalizar, cerca do dia 139, a gente viu que a concentração de metano foi superior ao reator zero, ou seja, a adição de 2,5% de chorume a esse reator aumentou a quantidade de metano. Então, o metano é energia, é onde que é o composto, né, que é prevalente no biogás com maior poder calorífico, então maior valor de mercado. Então, a gente vê que além de aumentar a produção, o chorume é 2,5 e a taxa média, a gente viu que também aumentou a concentração de metano no biogás. Pessoal, de resultados, o meu trabalho é esse. Agora eu passo para as principais conclusões. A gente pode observar que a metodologia do delineamento experimental do composto central rotacional é uma forma muito boa da gente avaliar essas produções de biogás quando a gente tem duas variáveis de estudo. Então, a gente consegue construir uma superfície de resposta que a gente consegue correlacionar essas duas variáveis. Quando a gente fala em codigestão de dejeto bovino com câmbio de frango, foi obtido um modelo quadrático, no qual indicando somente a diluição como influência, e que onde nos diz também, nos direciona que a diluição ideal é cerca de 80%. Mas eu falo quando é 80%, isso não é cravado, dentro do limite estudado. A gente estudou um limite de 8% a 22% de adição de câmbio de frango ao dejeto bovino. Então, dentro desses limites estudados, a diluição ideal foi 80%. Na escala pré-piloto, pessoal, a gente viu, né, que a gente teve um aumento tanto da produção, tanto da taxa média de biogás, aumento de 21,7%, quando a gente adiciona 2,5% de chorume ao dejeto bovino na diluição de 45%. A gente viu que isso foi um estado muito promissor, visto que a gente já conhece as problemáticas do chorume, né? Mas, diante desse cenário que é altamente promissor de adicionar o chorume, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em aplicação em escala real. Porque o chorume, ele se difere muito, né? Então, naquele dia de coleta, o chorume estava ótimo, mas o chorume modifica muito em relação às chuvas, a questão do manejo do aterro sanitário, a questão da idade do aterro sanitário. Então, é muitos parâmetros que influenciam a caracterização do chorume. Para a inserção de uma planta piloto, a gente precisa ter um controle muito acirrado desse chorume na planta, porque se a gente coloca, um dia a gente faz uma coleta e esse chorume está com alta concentração de metal, ele pode intoxicar todo o sistema de biodigestor e a gente perder um biodigestor grande. Então, a gente tem que ter um controle muito grande desse processo, tá bom? E, pessoal, eu acho que eu tinha para passar era isso para vocês. Espero ter contribuído um pouco do entendimento da produção do biogás. Aqui está uma fotinha da equipe, né, que participou desse projeto. Foi um projeto muito grande, que não somente esses dados que eu estou apresentando aqui hoje. Esse projeto levou montar 2 biodigestores de 1.500 metros cúbicos numa fazenda aí de biogás. E hoje eu apresentei mais o co-substrato câmbio de frango e também o chorume, mas a gente avaliou também os efluentes de abatedouro, tanto a linha verde quanto a linha vermelha. Então, nesse macro projeto, saíram muitos outros projetos, tanto o meu de doutorado,
dessas meninas que estão aqui, de mestrado, TCC, um projeto muito grandioso, assim, de muito aprendizado. Tá bom? Eu fico à disposição para perguntas. André, e o que eu queria passar é isso. E obrigada. Angélica, nós que agradecemos por ter abrilhantado a nossa noite com todas essas informações. Tá? Eu abro aqui, então, para todos os presentes poderem encaminhar suas perguntas. Mas, Angélica, eu queria saber um pouquinho de você a respeito do comparativo que a gente vê hoje sobre as questões, né, das fontes de energia sustentáveis e renováveis, e a gente vê os biodigestores entrando na linha, né, de produção de CO2, a gente acaba gerando CO2, mas eles trazem grandes benefícios ambientais também. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que fica esse comparativo, o que você percebe aí desses biodigestores à luz da comparação com essas fontes sustentáveis que hoje estão por aí. Ok. Boa pergunta. O biodigestor, ele vem muito da questão de sustentabilidade, porque a gente está tirando o resíduo do meio ambiente, né? Tanto que a gente fala muito que o biodigestor, biogás, é pegada negativa de carbono, né? Nem é net zero. Por quê? Vai tirar um resíduo que poderia emitir e produzir produto de valor agregado. E esse resíduo, ele iria emitir metano, né? E metano é altamente poluente. Então, a gente, o que está fazendo? Uma eficiência energética, pegando todo esse resíduo orgânico, colocar dentro do biodigestor, para a gente usar esse energético como fins, diversas aplicações, né? Principalmente hoje, que a gente fala muito na descarbonização do sistema de transporte. E o biometano tem essa flexibilidade de utilizar ele como nas frotas de veículos, né? Então, a gente já tem a Scania com caminhões abastecidos com o biometano. Eu acho que sim, hoje o crescimento exponencial do biogás está muito interligado a essa questão da descarbonização. Quando a gente olha na questão das outras fontes de energia renovável, a gente vê que tem um potencial grande, mas os benefícios ambientais e econômicos do biogás, dependendo do escopo do projeto, ele sai à frente. Por quê? A gente tem dois produtos de valor agregado, o biometano e o biofertilizante, e também a gente tem a possibilidade de negociar o CBio, né, na B3. Então, a gente tem um crédito de descarbonização que vem da RenovaBio, e das outras fontes de energia renovável a gente não tem. Então, hoje, o CBio está negociado, acho que R$90, 100, então tá uma forma exponencial de precificação, no onde também a ANP obriga, né, os distribuidores de combustíveis a comprar o CBio. Não está lá para quem, tipo assim, não sei se vai ter mercado para comprar. Não, o pessoal é obrigado a comprar. Quem fornece? Quem produz energia renovável e quem tem maior emissão de CBio hoje é o biometano. Hoje o biodiesel, ninguém se compara ao biometano por causa dessa pegada negativa de carbono. Olha, muito interessante, tá? Assim, a gente tem acompanhado uma metodologia que é o LCA, né, o Life Cycle Analyze, mas muito interessante saber que está nesse nível de competitividade, tá? E ainda além, se a gente for pensar nas ESGs, que hoje estão realmente sendo um driver, um motivador para a gente, esses bioreatores eles têm tudo a ver com isso, né? Porque eles podem trazer, além de recursos financeiros, né, bem-estar social, é muito interessante, né? Muito, muito. E tem a questão também que a gente é muito dependente do mercado externo de fertilizantes, né? Então a gente pode diminuir um pouco, a gente não vai ser autossuficiente, né? Um pouco da dependência externa, né? Então hoje a gente importa cerca de 80% dos fertilizantes. Agora, se a gente produzir biofertilizante, a gente diminui um pouco da demanda externa e está falando em produtos naturais, né? Renováveis e orgânicos. Então, a gente várias vertentes que o biogás pode trazer para a economia brasileira, né? Angélica, nós temos algumas perguntas para te fazer aqui. A primeira, eu vou começar aqui então, com a Vitória de Oliveira Arruda. Ela lhe parabeniza, então, pela sua palestra, pelo seu trabalho. E ela pergunta, assim, ela colocou uma série de perguntas, vou colocando uma de cada vez, tá? A primeira, ela pergunta assim, quais são os fatores que limitam a fase de hidrólise? Boa pergunta. Primeiro fator, conteúdo orgânico. Se você tem um alto conteúdo orgânico, você vai demorar muito a degradação desses materiais, então por isso que você precisa estudar a diluição ideal, para a gente não demorar tanta hidrólise. Complexidade do composto orgânico.
Por exemplo, você pega, como eu falei, cama de frango, tem muita lignina, muito capim, muita pena. Então, isso daí tudo prejudica a fase da hidrólise. Então, você tem que remover todo o material sólido para a gente não ter esse gargalo na hidrólise. Também a parte de pH. Se você entra um pH muito ácido, as bactérias vão impactar. O que eu falo ácido? Menor que 5. Então, a gente tem que ter um pH próximo à neutralidade, porque senão as bactérias vão impactar e até ela adaptar a esse pH vai demorar um tempo superior e até mesmo elas podem morrer e não fazer nem a parte da hidrólise. Então, são os principais fatores. Principalmente, o que mais influencia é a parte do conteúdo orgânico, a complexidade. Tudo que é resíduo que tem capim, muita lignina, então demora muito a fase de hidrólise. Excelente. A segunda pergunta é: quais são os maiores empecilhos para que o Brasil use tão pouco do seu potencial para a produção de biogás, uma vez que as benesses já foram apresentadas, né? Exatamente, isso é uma boa pergunta. O biogás, ele é muito incipiente no Brasil, ele começou a ser produzido em 2010, no Rio Grande do Sul, então é pouco tempo, 2007, se não me engano, no Rio Grande do Sul. E a gente, hoje, principal gargalo é fornecedor de materiais, falta de conhecimento é muito grande. Então, a gente viu falar em biogás, eu mesmo fui no doutorado, quando eu fui desenvolver o projeto. Eu não conhecia muito biogás e biometano, sabia do potencial de geração de biogás e falar que o biometano pode ser igual ao gás natural, posso colocar no mesmo gasoduto. Eu não sabia que dejeto bovino pode transformar no produto que eu posso colocar no gasoduto. Falta de conhecimento técnico. A gente não tem fornecedor de equipamentos, então a gente precisa muito expandir os fornecedores de equipamento. A gente está muito centralizado na região sul, então se a gente for construir um biodigestor lá na Amazônia, no Nordeste, gente, vai ser muito difícil levar o material. Então o custo vai ficar muito alto. Então a gente tem que ter políticas de incentivo para que a gente consiga alavancar esse setor. Mas, nos últimos anos, a gente teve muito incentivo público, no qual a gente está tendo muito incentivo para a gente alavancar esse setor, no qual a gente teve um crescimento quase de 200% nos últimos anos, e todas as agendas de net zero estão investindo muito, tem muitos fundos verdes incentivando a produção de biodigestor e alavancando muito startup de projetos e também aumentando esses fornecedores de equipamentos. Já que você falou um pouquinho sobre equipamento e que você também falou sobre corrosão, tá? O que, na sua opinião, hoje é o que falta da tecnologia para esses biodigestores? Eu entendo que você ficou na parte química e não na parte de desenvolvimento de máquinas, mas assim, existe, na sua opinião, essa necessidade de melhorar as máquinas? Como é que está essa parte do biodigestor em si? Olha, André, na parte do biodigestor, a gente tem muitos fornecedores aqui brasileiros, já se desenvolveu muito. Então, a gente não acredita que hoje a gente tem um gargalo em relação aos tipos de biodigestor. A gente já tem, eu nem mostrei os tipos de biodigestor, mas a gente tem o mais utilizado é a lagoa coberta, que nada a dizer com uma geomembrana. Então, não tem muito segredo. Agora, os biodigestores estão inovando, colocando tipo um CSTR de mistura completa. Então, não tá assim, a gente tem tecnologias hoje. Eu já acredito que é o mais gargalo é os grupos geradores. Eficiência é muito baixa. De pegar o biogás e converter em energia elétrica. O máximo de eficiência que chega é 20%, 25%. Então é muito baixa. Então hoje o gargalo, quando a gente fala em energia elétrica, aí o pessoal faz as contas do potencial energético, eu acho que é 100%. Eu falei, não, gente, eficiência do grupo gerador, vocês têm que saber que é 25%. Então, eu acho que, assim, avanço tecnológico nos grupos gerador. E nesse projeto, André, que a gente estava desenvolvendo aí junto com o FCAT e o Cefac, a gente desenvolveu, o pessoal da Unifei desenvolveu um protótipo do grupo gerador. Que ele era de injeção eletrônica, ele teve uma eficiência um pouco maior, mas nada ainda que fala assim, uau, entendeu? A gente precisa aumentar a eficiência desses grupos gerador. E quando a gente vê que no mercado, a gente tem uns grupos de reator muito eficientes, mas a precificação é muito alta. É muito alta. Aí não dá viabilidade. E a questão também da purificação, que eu acho que tem muita...
temos tecnologias, mas a gente precisa diminuir o custo, o CAPEX de fazer a purificação de biogás e biometano. Porque a gente vê que a gente tem possibilidade. Hoje a gente tem cerca de 10 plantas no Brasil já fazendo essa purificação, principalmente de aterro sanitário, e principalmente na região mais litorânea, onde que tem mais os gasodutos de transporte, que já estão fazendo purificação, colocando gasodutos de transporte. Então, eu acredito que seja mais nessa parte. Em relação ao biodigestor, eu acho que a tecnologia a gente já está sanada já. Mas na parte de purificação de membranas e a parte de grupo gerador ainda a gente tem esse gargalo tecnológico. Entendi. E nessa parte de corrosão que você apresentou, eu sei que foi especificamente o que você estava falando, né, trabalhando, é realmente muito solicitado, assim, as partes metálicas, enferruja muito rápido? Super, super, super. A gente tem que ter um filtro antes do biogás entrar no sistema do grupo gerador. A gente tem uns filtros de remoção do H2S. Senão ele corrói toda a parte interna do grupo gerador. Então a gente tem um controle muito grande do H2S. E quando a gente fala isso em biogás gerado a partir de resíduos agroindustriais, né? Que se a gente vê em outros de aterro sanitário, a gente tem outros componentes que são gerados, tipo siloxanos, outros tipos de componentes que são altamente tóxicos. Então a gente precisa de sistema de purificação, de remoção dessas contaminantes. E hoje o que eles colocam do H2S é limalha de ferro. Coloca um filtro de limalha de ferro, oxida e depois eles trocam. Mais ou menos é isso. Mas precisa ter um sistema mais eficiente. Mas hoje em dia que utiliza é limalha de ferro. Usa um material de sacrifício, né? Exatamente, material de sacrifício. E só de curiosidade, porque essa parte me interessa muito, essa parte de corrosão, tentaram colocar bombril, porque às vezes a gente coloca só o bombril passando o gás e ele já é suficiente para isso, né? Do que a limalha de ferro. Já colocamos o bombril. Tanto que antes de chegar esses metais de limalha de ferro em Catalão, a gente colocou o bombril. O bombril, como a propaganda dizia, né, tem 1001 utilidades, né? Exatamente. Mas assim, falando um pouquinho sobre o H2S, não era possível fazer simplesmente uma lavagem do gás e aí acabar fazendo uma coprodução de ácido sulfúrico, não? Olha, uma produção do ácido sulfúrico também poderia pensar em vez de desviar esse H2S para a produção de ácido sulfúrico. Mas hoje essa prática não se utiliza. O que é mais de inovador que o pessoal estava falando em relação ao CO2, né? Porque a gente tem o biogás, que é o metano você aproveita, e aquele CO2 que você tira para biometano, o que você faz? O pessoal está tentando reaproveitar em indústria alimentícia, em bebidas. Então, é um estudo incipiente. Tem algumas empresas já fornecendo esse tipo de equipamento, mas o pessoal ainda está meio com o pé atrás, não tem nenhuma planta operando ainda no Brasil. Mas é uma ideia muito interessante, né? Muito. Principalmente em estudo de ciência, eu acho que assim, é muita questão, a gente precisa estudar muito a parte de biogás, está muito incipiente. A gente deu um boom nos últimos anos, deu uma alavancada, mas tem muito ainda para ser desenvolvido. Assim, no que tange ao uso do CO2, já que ele está sendo produzido dessa forma, né, a gente sabe que os problemas, né, mas algumas indústrias acabam usando o CO2 para acidificar a água, né, então é realmente uma opção. Mas eu comentei com você sobre a lavagem do gás, porque alguns filtros que a gente tem no setor industrial e que produz H2S, a gente só passa eles por água, né? Passa o gás pela água, faz a lavagem do gás e acaba produzindo ácido sulfúrico. E se a gente continuar nessa transformação energética e diminuir o consumo de combustíveis fósseis, existem umas pesquisas que mostram que vai faltar ácido sulfúrico no mundo, porque hoje ele é um coproduto da indústria petroquímica, né? Então, se a indústria petroquímica vem a diminuir sua produção, vai faltar ácido sulfúrico, né? Boa questionamento. Isso é uma boa vertente, viu? E Tá, assim, eu participo bastante de fórum de biogás e nada sem vem se falando nessa vertente. E uma pauta bem grande que também tem discussão é a produção do hidrogênio a partir do biogás, né? Aí isso daí está muito forte, já tem projetos financiados pelo fundo alemão. Então tem muito tá se falando no Brasil, por causa da reforma a vapor, né? Você pega o metano, faz a reforma e tira o hidrogênio verde. Então, você pode colocar lá na indústria fertilizante, na indústria amoniacal, aí produz amônia verde. Então, muito está se falando dessa questão. Viu?
Muito interessante. Não, assim, eu acho que tem algumas sacadas que a gente tem que ficar de olho, porque às vezes elas estão aí e a gente está deixando passar, né? Como você disse, Exato. a questão do hidrogênio verde, né? Eu fico pensando a seguinte coisa: aqui em Catalão mesmo, o nosso consumo de ácido sulfúrico é considerável para fazer o ácido fosfórico. Aí você pensa, né? Se a gente tivesse aqui em Catalão a produção de ácido sulfúrico com essa pegada verde, os polos químicos que aqui se encontram, né? Eu cito aí a Mosaic, a CEMOC, poderiam utilizar esse próprio ácido sulfúrico nas suas plantas, ou uma parte do mesmo, talvez não seja possível produzir suficiente para manter esse polo químico, mas entra na matriz de consumo de ácido sulfúrico e já vai com essa pegada aí de verde, né? O ácido Exato, sulfúrico. já começa a descarbonizar. É um ácido sulfúrico verde. Vamos lá, que o pessoal da moda do verde, né? Tudo é green. Vamos lá, então tem essa pegada e a questão de sustentabilidade, questão de marketing verde, né? Utilizar, Mosaic está utilizando o ácido sulfúrico verde, então tem uma questão de marketing também integrada a tudo isso. E é isso mesmo, André. A gente precisa muito pensar fora da caixinha para a gente desenvolver esse setor, que eu acho que é a bola da vez, como que diz um pessoal que trabalha com biogás e biometano é a bola da vez. Não tenha dúvida. Bom, a última pergunta aqui da Vitória, né? Eu acabei fazendo várias perguntas minhas e deixei a da Vitória aqui por último, né? É se é possível, caso a gente chegue a uma grande produção, a exportar esse biogás. O que você pensa do ponto de vista assim, de estocagem, armazenamento e transporte? Tá. Eu acho que exportar, não, eu não vejo, porque a gente depende muito do gás natural hoje no Brasil, né? Então a gente importa da Bolívia, então a gente vende gás bom, né? Então, se a gente tem uma alta produção interna, então a gente vai consumir internamente. Ainda mais que a gente almeja descarbonizar. E a grande sacada também do biogás, que eu acho, não acredito que ele iria para o mercado interno, que é a questão da produção de gás natural descentralizada. Porque onde que tem gás natural? Perto do litoral, onde tem gasoduto, né, de transporte. E a gente aqui no interior? Eu não vejo gasoduto natural passando na porta da minha casa. Não tem. Mas o biogás, ele pode fornecer gás natural no interior do país. É uma forma de fornecimento descentralizada. Eu acho que a forma de exportação é viável. Eu acho que não é por agora, né? A gente precisa desenvolver mais um mercado interno, depois a gente suprir o mercado interno, pensar no externo, que a gente depende do mercado externo, né? Então a gente está importando. É interessante o que você comentou, Angélica, assim, na brincadeira, mas eu acho que tem um fundamento fantástico. Não vejo passar na porta da minha casa, né? Pensando para o outro lado, né? O custo para você desenvolver essas linhas de transporte de gás, os gasodutos, saindo do litoral e chegando aqui 1.500 quilômetros de distância, ele é considerável e vem todo o custo de manutenção, então, sendo que a gente poderia produzir aqui mesmo e Exato. minimizar todo esse custo, né? Exatamente isso, né? A gente tem um custo muito grande do gasoduto, por isso que não chega até a gente, né? Então, e os grandes polos produtores estão nessas regiões maiores que chega gasoduto, né? Com Então, certeza. esse custo também é um custo evitado. É um custo evitado de desenvolvimento do uso do gás natural. Não é só o CAPEX, tem o OPEX, né? Então a gente. Exatamente, exatamente, exatamente. Bom, Angélica, a Bruna Gomes também lhe parabeniza pela apresentação, tá? E ela também lhe faz uma pergunta. Ela menciona aqui que o reator idealizado poderia ser uma alternativa para ser utilizado como botijão de gás ou chuveiro a gás? O botijão de gás, ele é o GLP, ele é diferente do biogás. Mas o biogás pode ser utilizado pela mesma finalidade do GLP, né? Ele pode ser queimado. Então, aquele reatorzinho mesmo que eu produzia, a gente colocava no, como chama aqueles negócios de laboratório, gente? Até me esqueci o nome, de a gente acender. O Ah, bico de Bunsen? bico de Bunsen. Gente ligava no bico de Bunsen, colocava isqueiro para a gente ver se tava, como que estava a coloração do gás. Então, a gente colocando, ligando isso no fogão, a gente vai ter também a queima e a produção. Então, tem muitos biodigestor, que o pessoal fala sertanejo, que são colocados no interior de algumas pequenas propriedades, que ele já coloca diretamente encanamento no fogão. Então, tem aquelas válvulas, então só acende. Então, o GNP é diferente do biogás, mas o biogás tem a mesma função. Agora, eu vou fazer uma pergunta sobre isso, assim, de leigo, tá? Porque realmente eu nunca manipulei o biogás. No caso do GLP, a gente insere, né,
se não me engano, o butano para dar o cheiro e a gente saber que ele está Botando. vazando, né? E o biogás? Como é que é o cheiro do biogás? De curiosidade. Biogás, você fala em biogás, ovo podre. Ovo podre porque tem H2S, se tiver H2S. Se tiver H2S e o biogás é ruim, fala assim, nossa, é ruim. Se estiver sentindo cheiro. Se você não estiver sentindo cheiro, que é o melhor biogás. Porque a gente tem esse problema, acho que você não sente. Se está vazando, não sente. Tanto que a gente tinha um equipamento laboratório que a gente deixava ligado para a gente ver a concentração, porque ele era muito pequeno, nosso laboratório na UFCAT é muito pequeno. Então a gente fica toda fechada, aumenta a concentração de metano, é super perigoso. Então tem essa questão. Mas aí no caso, por exemplo, que você comentou de um produtor rural que colocasse o biodigestor ligado direto ao seu fogão. Como é que a gente teria esse traçador, então, para saber no caso de um vazamento? Não tem. Na verdade, eles têm um borbulhamento de água. É dentro de uma cela de água, que coloca um canamento cheio de água. Se está fazendo bolinhas, é porque tá fazendo vazamento. Então, tem canamento cheio de água, tubulação. Ah, Mas entendi. não tem, assim, uma forma de visualizar, não. Eu acho que quando a gente está em operação, a gente passa o equipamento em volta do biodigestor para saber se está tendo escape, né? E você vê a câmbula meio que murchando se você não ligou seu grupo gerador. A gente não tem nenhum sistema hoje, tipo automação, que tem um sensor de metano que vai apitar, ou por meio de cheiro que você vai identificar, porque o metano não cheira, né? Uhum. Cheira é o H2S. Então, se tiver H2S, é porque seu biodigestor está ruim e está produzindo H2S. Seu sistema de purificação está ruim. Entendi. É realmente uma coisa que tem que ser pensada, né? Até mesmo assim, para compatibilizar a segurança do usuário, né? Exato. Tá. O, Angélica, o Danilo Borges também lhe parabeniza pelo trabalho, fala que foi uma excelente apresentação e também um excelente trabalho, né? Aí, pessoal, se houver mais alguma pergunta, eu peço para vocês fazerem. Se quiserem também abrir o microfone e perguntarem à Angélica, fique à vontade. Ainda temos alguns minutos para pergunta, tá? Angélica, e como é que está agora a sua vida como egressa do PPG-7, né? Tem sempre que perguntar como é que está aí a expectativa para um pós-doc, para a continuação das pesquisas, como é que está a sua vida? Conta para a gente um pouquinho. Ah, legal. Eu estou numa empresa de consultoria, né? Eu acho que eu continuo estudando muito. Pós-doc, eu acho que não está na minha visão agora, né? A atividade que eu exerço hoje na empresa me consome bastante. E tem muita parte de pesquisa. Então, eu não me vejo ainda fora da pesquisa. Então, não estou trabalhando num setor totalmente diferente do que eu desenvolvi no doutorado. É muito otimização de processo, reuso de resíduo, economia circular, ESG, e tudo isso atrelado a dados de mercado. Então, dados de mercado, que era uma coisa mais incipiente, eu acho que fechei meio que o quebra-cabeça, que eu tinha muito conhecimento de processos, a questão de resíduos, que o meu mestrado foi na questão de resíduos também, valorização de resíduos. Agora eu consigo interligar tudo isso. Acho que o doutorado, o mestrado, para mim, foi o grande pulo na minha carreira, pelo conhecimento técnico. Eu acho que eu não teria esse know-how para a gente tentar associar tanto científico técnico como com dados de mercado. Porque a gente não precisa conhecimento técnico, a gente precisa, é fundamental para a gente viabilizar o mercado. E a gente não pode olhar só o mercado, a gente precisa entender o contexto científico e tecnológico de possíveis aplicações, principalmente quando a gente fala em resíduos. Então, eu acho que foi primordial essa visão minha, eu acho que foi o diferencial que hoje eu estou atuando como associate. E eu acho que é pós-doc, eu acho que eu estou fazendo já dentro da empresa, não estou fazendo com a instituição de ensino. Mas é isso. Angélica, assim, nos traz muita satisfação e alegria ouvir isso, saber que o PPG-7 de alguma forma conseguiu contribuir com a sua formação. Com E certeza. achei assim, muito bacana a sua fala, porque a gente ouve das pessoas, ainda hoje, né, aquelas ideias assim, se você foi fazer um mestrado e um doutorado, então você vai para a área acadêmica, né, você não vai para a indústria, você não vai para a inovação, e você está mostrando exatamente o contrário. Né? Nós temos hoje iniciativas do CNPq, que eu sempre gosto de mencionar, que é o mestrado e o doutorado MAI-DAI, né? A Vitória, que aqui se encontra, é uma bolsista DAI,
que é o doutorado acadêmico para a inovação, né? Então é a ideia mesmo que vocês, doutores e doutorandos, vão para as empresas, levem para as mesmas o conhecimento que vocês adquiriram aqui na universidade, num nível de profundidade muito mais alto que a graduação, obviamente, mas que vocês se envolvam na transformação que o mundo precisa. E é muito bacana ouvir isso de uma egressa nossa, ouvir isso com tanta desenvoltura, tá? Exato, obrigada, André. Com certeza, eu acho que isso era uma perspectiva minha de carreira também. Eu tinha vontade de trabalhar em consultoria, mas assim, com essa visão científica e tecnológica, chegar numa indústria, falar com um olhar mais profundo de cientista e tecnológica, não com um olhar só de mercado de dinheiro, com esse sentimento. Então, eu acho que foi muito satisfatório para a minha carreira. Fantástico, Angélica. Angélica, eu estava comentando com você sobre corrosão, porque nós vamos ter ao longo desse ano uma série de palestras. Já começaram as palestras focadas em aço, mas que também vão permear a corrosão, né? Então eu aproveito para convidar a todos que estão aqui presentes, inclusive você, Angélica, e aqueles que estão nos assistindo no nosso canal do YouTube, porque na próxima semana, na próxima quarta-feira, estaremos recebendo o professor Dr. Sérgio Rodrigues Barra, que vai falar exatamente disso que você comentou que foi um problema para você. E o Sérgio vai trazer alguns números interessantes para a gente, só a nível de curiosidade. Nós sabemos que a corrosão ela é um processo de natureza eletroquímico, né, e com características interfaciais. Só que o que às vezes a gente passa desapercebido é que a corrosão ela exige a reposição de peças metálicas, né, no caso de aço, que equivalem a 1/3 da produção mundial de aço. Tá? Então veja, 1/3 da produção é só para reposição de peças que eventualmente vieram a se oxidar. Isso aí gera então um faturamento de 2 trilhões de dólares anuais só para reposição de peças corroídas, né? Então, para aqueles que estão aqui nos assistindo, fica aí o convite. Na semana que vem estaremos falando sobre mecanismos de corrosão e técnicas de mitigação, obviamente em aço, tá bom? Legal. Pessoal, agradeço então a participação de todos, principalmente a sua, Angélica. Desejo a todos aí uma boa noite e nos encontramos na semana que vem. Obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.